E o Senhor quer para nós, para a nossa vida espiritual com Ele quer fervor. O Senhor deseja uma igreja fervorosa, uma igreja que dedica a sua vida ao Senhor. E desde o culto de oração deste mês, no culto de oração, o Senhor já começou a falar algo a respeito do que nós vamos tratar hoje. O Senhor é perfeito em todos os seus caminhos, e a igreja irá se recordar que Deus nos deu uma direção a respeito da igreja para o novo ciclo que começa, para esta nova fase em que a igreja entra, este novo patamar com Deus. E o Senhor começou a nos falar a respeito de frieza espiritual. A igreja se recorda? Amém? Então hoje nós vamos dar um basta, com todas as letras, vamos entender tudo, vamos nos aprofundar mais nesta questão, neste ponto que Deus quer tratar conosco. Nós vamos ouvir a voz de Deus e vamos dar um basta na frieza espiritual. Então hoje o tema é basta de frieza espiritual. Amém? Tiago 4, versículo 7, a palavra: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Assim nós cremos. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus bom, Deus todo-poderoso, Deus maravilhoso, Deus das luzes, Deus que nos criou, que nos gerou, que nos enviou a este mundo com um santo propósito, Deus que nos chamaste, Deus que nos justificaste, Deus que tem nos conduzido, que tem nos levado a novos patamares. Deus que quer uma igreja fervorosa, Deus que quer uma igreja de compromisso, Deus que quer uma igreja que avança destemidamente, que avança rumo às promessas, com uma boa confissão de fé, com atitudes de fé, com obras da fé. Por isso, Pai, que todos nós nesta noite venhamos entender tudo a respeito daquilo que o Senhor irá nos falar. Que todos nós possamos, Senhor, receber pelo Teu Santo Espírito a orientação, a instrução, Jesus, a respeito daquilo que é frieza espiritual. Que todos nós possamos, ó Deus, caminhar cautelosos em relação a isso, porque todos nós estamos sujeitos, todos nós que Te servimos, estamos sujeitos à frieza espiritual. E nós não queremos, Jesus, nós não queremos viver para Ti como uma geladeira, frios, acomodados, sem nos preocuparmos, Jesus. Não queremos. Queremos, Deus, viver conforme Tu queres. Nós queremos fazer a Tua vontade, não a nossa, não a vontade da nossa carne. Por isso nós Te pedimos,
Sinaliza, Senhor, em nossa vida se há frieza espiritual. Sinaliza, Senhor, em nosso espírito se há no nosso viver para Ti frieza espiritual. Nos revele, nos mostre e nos dê, Senhor, a Tua força e a Tua graça para corrigirmos se necessário for, para que Tu te alegres e te agrades desta igreja, deste povo que se reúne para Te ouvir e para Te adorar, porque Te amam. Para o Teu louvor e para a Tua glória, use a minha vida, Senhor, com a Tua autoridade, para o Teu louvor, em nome de Cristo. Amém. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Obrigado, pastora, minha amada, querida esposa, meus irmãos amados, amados de Deus, amados meus, igreja preciosa de Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, homens e mulheres amados do Pai, preciosos aos olhos do Pai, aqueles pelos quais o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, deu o seu sangue, a sua vida e o seu sangue. Amados, o Senhor, pela palavra, Ele nos mostra que a igreja não deve ser fria. E muitos sabem disso, muitos falam isso, mas na verdade muitos não sabem o que é frieza. E por isso há a necessidade de aprendermos o que é frieza espiritual. O Senhor, Ele deseja crentes fervorosos. Então nós precisamos entender que a frieza espiritual na vida de um eleito, ela não surge do nada, de repente, do dia para a noite. Nada disso. É um processo de regressão onde aos poucos o crente ele serve a Deus com desânimo. Onde o crente passa, ele não deixa de servir a Deus. Ele continua servindo a Deus, mas com desinteresse. Às vezes com isolamento. Às vezes até com um pouco de afastamento da congregação. Está na congregação, mas afastado, entende? Isso é frieza espiritual. Então, frieza espiritual não tem nada a ver com o abatimento da alma, ok? Na nossa vida, como cristãos, nós vamos ter sempre abatimentos na nossa alma. Mas os abatimentos, eles vão passar, porque fazem parte da nossa caminhada com Cristo. Mas a frieza espiritual, se nós detectarmos algum sinal dela na nossa vida, amados, nós temos que corrigir imediatamente. Amém? Por quê? Porque está escrito em Apocalipse 2, versículos 2 a 5, assim: conheço as tuas obras. Amado, isso aqui é Jesus se revelando ao seu discípulo, ao apóstolo João, na ilha de Pátimos, quando João estava preso. Amém? Estava encarcerado na ilha de Pátimos. E o Senhor Jesus então se manifesta em visão ao nosso apóstolo João, não é? E revela a ele as características da sua igreja. São 7 cartas. Nestas 7 cartas está o modelo da igreja de Cristo. Então,
resumindo, essas 7 cartas nós vamos ter o exemplo daquilo que Deus chama de igreja verdadeira, a igreja que Ele aprova, amém? Então, neste texto, nestes versículos, o Senhor Jesus diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Amém? Até aqui? Até aqui tudo bem? Deus está elogiando a igreja? Deus está aprovando a igreja? A igreja que continua lutando, continua firme, perseverante. Tenho, porém, contra ti. Olha que sério isso. Uma igreja que estava perseverando. Uma igreja que estava na revelação da verdade. Olha lá. Puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. A igreja da graça de Deus é isso. Busca a verdade, vive a verdade. E aquele que prega mentira nós chamamos de mentirosos. Amém? Tens perseverança, nós perseveramos. Suportaste provas por causa do meu nome. A igreja da graça de Deus, amado, suporta perseguições por causa de quem? Por causa da verdade e da graça que foram trazidas por Jesus. E não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, era uma igreja que estava lá amando a Deus. Vamos entender isso. Servindo a Deus, lutando pela palavra. Porém, o primeiro amor, já era. Lembra-te, pois, de onde caíste. Então, deixar primeiro amor é cair, e cair é pecado. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Amados, todos nós aqui passamos pelo primeiro amor. Eu vivo o primeiro amor todos os dias da minha vida. O fogo queima, arde em mim, e é algo que me sustenta, que me dá a vida. Amém? E eu louvo a Deus por isso. Mas todos os crentes que são chamados por Jesus, eles vivem isso, o primeiro amor. Então é a Bíblia que dá esse título, esse nome a um crente que se converte. O crente que se converte de verdade a Cristo, ele vive o primeiro amor. Amém? Então, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Isso é para a igreja. Amém? Então, esfriamento espiritual é queda, é pecado. Ok? Está claro até aqui? Amém, igreja? Então vamos agora esmiuçar. Número 1. O que é o primeiro amor? Amados, é assim, quando Deus é a favor de alguém, tudo decola, tudo vai bem, tudo prospera. Quando Deus é contra alguém, sem chances de qualquer bênção na vida.
Amém? Porque o homem não pode receber nada se do céu não for lhe dado. Então, quando Deus é a favor, tudo decola. Quando Deus é contra, sem chance de qualquer bênção. Então, o primeiro amor, o que ele é? Ele é um fogo no nosso íntimo. Ele é um fogo de grande intensidade no nosso espírito. Ele é um fervor que coloca Jesus acima de todas as outras coisas. Coloca Jesus acima de todos e acima de tudo. Isso é o primeiro amor. Então, o primeiro amor, ele revela na vida de um convertido, na vida de um crente, uma alegria que transborda. Uma alegria que não cessa. Que, sabe, é uma alegria que não dá espaços para negativismo. É uma alegria que não dá espaço para tristeza. É uma alegria que não dá espaço para murmuração. É uma alegria que é percebida por todos que estão à volta desta pessoa. Amém? E é uma alegria que leva um filho de Deus a abrir mão de tudo. Nós já entendemos esse abrir mão, ok? Para desfrutar de Jesus e do seu amor. Abre mão de tudo e de todos por amor de Jesus. O coração desta pessoa não está mais no mundo, e sim em Jesus. Esta pessoa busca as coisas do alto e não as terrenas. Então, há alguns cristãos, existem, que permitem que esse amor desapareça com o passar do tempo diante de algumas provas. Porque, como eu disse, todo crente convertido, todo filho de Deus que se converte a Cristo, vive o primeiro amor. Aquele que disser que é crente em Jesus e não viveu o primeiro amor, ainda não se converteu. Porque todo aquele que se converte a Cristo vive o primeiro amor. Isso é fato. A Bíblia diz. Amém, igreja? Mateus 13, 20 e 21 diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Atos 5, 40 e 41 diz: chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Sofrer por Jesus, passar por perseguições por causa de Jesus, é digno. Amém? Então falem o que quiserem falar. Nós permanecemos aqui por causa de Jesus. Nós permanecemos por causa da verdade que Ele nos revelou. Amém? Então o primeiro amor é quando nós deixamos tudo por amor a Jesus. Amém? E quando esse primeiro amor é alimentado, é mantido na nossa vida, ele jamais cessa. Mas eu preciso então entender que eu preciso alimentar este primeiro amor. Porque a própria palavra de Deus diz que por causa de perseguições, por causa de angústias, a palavra pode se perder na minha vida. Estão entendendo, igreja? O que Deus está nos mostrando e nos revelando? Então, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ou seja, o crente recebe o primeiro amor, começa a viver o primeiro amor, e as coisas não vão muito como ele queria que fosse. E aí ele começa a ir mais devagar. Estão entendendo? Amém? E aí o primeiro amor vai esfriando.
E aí a frieza espiritual toma conta. E esse crente, ele está na igreja. Esse crente não sai da igreja, ele fica na igreja. Por quê? Ele é um filho de Deus. Ele é amado do Pai e ele ama a Deus. Só que ele já está com uma frieza espiritual que precisa ser arrumada urgentemente. Estão entendendo? Amém? Então, amados, o primeiro amor faz com que eu viva por completo para Deus e não de forma religiosa. Certo? O primeiro amor faz com que eu viva para Deus de todo o meu coração, de toda a minha força, de todo o meu entendimento. Sabe? E me leva a viver intensamente a fé dom de Deus todos os dias da minha vida. Atos 2, 41 a 47, olha o que está escrito. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados aqui neste tempo, né, nessa dispensação. Aqui no livro histórico de Atos ainda estava tendo o batismo em águas. Isso foi relatado, não é? Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas se convertendo a Cristo, recebendo ali o primeiro amor, não é? Começando a viver o primeiro amor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos. Todos os que creram estavam e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Então, aqui os relatos de Atos dos Apóstolos nos mostra, irmãos, uma igreja cheia de paixão. Amém? Nos mostra uma igreja cheia de fervor. Não uma igreja que estava ali por estar. Pessoas que estavam reunidas simplesmente por estar. Não eram pessoas religiosas. Eram pessoas que amavam o Evangelho. Que amavam a Cristo. Que deram a sua vida a Cristo. Confiavam nos apóstolos e queriam estar sempre junto ali com os apóstolos. Por isso a Bíblia diz que eles estavam sempre juntos. Número 2. Esfriamento espiritual ou abandono do primeiro amor. Apocalipse 2:2 diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Amados, a palavra labor aqui, eu quero entrar com você numa definição melhor dessa palavra para nós entendermos algo que o Senhor quer nos mostrar. Porque o Senhor, Ele conhece, Ele sabe tudo que as pessoas fazem para Ele e por Ele na sua casa, na sua obra. Amém? O Senhor sabe tudo de quantos fazem para Ele e como fazem. E aqui, a palavra labor, ela tem um significado. Se você pegar o dicionário da língua portuguesa, você vai ver que a palavra labor, ela é fadiga, labuta. É um trabalho árduo. Amém? Isso é o que significa labor. Então aqui, pelo dicionário da língua portuguesa, Jesus vem e disse assim: olha, eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor, ou seja, o teu trabalho árduo, a tua fadiga, amém? Como a tua perseverança. E aí, mais adiante do texto, nós percebemos Jesus falando que tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então, no grego, a palavra labor é kopos.
que significa, amados, intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga. Então a questão aqui não é fazer para o Senhor ou deixar de fazer, mas sim o fazer sem paixão. Por quê? Porque aquela igreja estava amando a Deus, fazendo para Deus, mas já não tinha mais paixão no que estavam fazendo. Estão entendendo? Por isso Jesus vem e diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Por quê? Deus estava vendo tudo, amados, que eles estavam fazendo para Deus. Só que não tinha mais aquela alegria intensa no coração. Não tinha mais aquele fervor. Não tinha mais, sabe, aquela vontade verdadeira de fazer para o Senhor. Ou seja, faziam por fazer. E isso jamais pode, sabe, ameaçar de passar perto desta igreja. Amém? Por quê? Infelizmente, amados, a frieza espiritual faz com que o crente em Jesus faça para Deus por fazer. Cumpre o seu compromisso, sabe, se arrastando. Ele não faz mais para Deus, ele está fazendo para o homem. E é nisso exatamente que o Senhor se queixa. Porque tenho, porém, contra ti que deixaste, que abandonaste o primeiro amor, teu primeiro amor. Então, o amor existia, mas não mais aquele amor com alegria. Então, perder o primeiro amor é perder o fervor. Muitos, amados, se comprometem a fazer, sabe, o que assumiram para fazer, não é? Assumiram um compromisso, não é? E estão ali fazendo este compromisso, e aí o Senhor diz: eu conheço como você faz isso. Eu sei o quanto você reclama para fazer isso. Isso é muito sério. Isso é grave. Isso já é frieza espiritual. Amém? Número 3. Causas e características do esfriamento espiritual. Letra A. Vamos agora identificar e entender causas. Perda do interesse pela oração, pela leitura da palavra, pelo louvor e pelo culto. Isso tudo é característica de esfriamento espiritual. O crente perde interesse pela oração, perde interesse pela leitura da palavra, perde interesse pela palavra, pelo louvor e pelo culto. Tá geladeira. Não tá frio espiritualmente, ele já tá uma geladeira, é freezer espiritual. Então muitos crentes, amados, vivem dos cultos semanais. Isso eu digo sempre aqui neste altar, que os 2 dias semanais para a nossa vida espiritual é muito pouco. E há crentes, amados, e Deus sabe, que vivem somente destes 2 cultos. Isso quando vem nos 2 cultos, e ainda quando não vem e dorme ainda no culto. Então, isso é geladeira espiritual, isso é frieza espiritual. Então muitos não têm a frequência nos cultos, não vêm nos cultos de oração, que nós temos 1 por mês aqui na igreja, não dão valor ao culto de oração. Muitos não oram em casa como se deve orar, muitos não leem a palavra em casa, não se interessam por louvores em casa, não querem ouvir louvores em casa, às vezes não gostam nem do louvor da igreja, não se interessam, não se envolvem com a obra do reino, vivem na superfície do evangelho e nunca se aprofundam. São pessoas frias espiritualmente falando.
São estas pessoas que Jesus vem e diz: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Você já não tem mais fervor no teu espírito para a minha obra. Você já não tem mais fervor para a minha casa. Para você tanto faz como não faz se estar na minha casa ou não estar. Se estar ouvindo a minha voz ou não estar. É Jesus quem diz isso. Letra B. Falta de tratamento em algumas áreas de nossas vidas. Tem pessoas, amados, que por não terem áreas da vida tratadas pela palavra, como Deus tem nos ensinado aqui, que nós temos que tratar tudo na nossa vida pela palavra. Pessoas que não fazem isso, entram em frieza espiritual. Entram na frieza espiritual, já não se interessam pelo aquilo que estão ouvindo, não querem mais daquilo que estão ouvindo, e são de fato aqueles que estão por estar. Letra C. Interesse pelo pecado e certa conveniência pacífica com ele. Botou um acentinho ali, pastora. Mateus 24:12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por se multiplicar a iniquidade. Ou seja, amados, uma vida onde se tem concessões com o pecado, uma vida de convívio com pessoas que vivem no pecado, andar rodeado pelo pecado, sabe, de pessoas que ali estão praticando o pecado e querem continuar no pecado. Amados, mesmo que a pessoa não pratique aquele pecado, não pratique aquela atitude, o simples fato de estar perto e aceitar aquela condição traz esfriamento espiritual para a pessoa. Ela é contaminada. Por quê? Os pensamentos, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então nós estarmos cercados ou rodeados com pessoas que vivem na prática de pecado é mal. Isso é muito mal. Dar ouvidos a pessoas que vivem na prática de pecado, isso é muito mal. Então, até com o entretenimento que nós temos dentro de casa, nós temos que tomar todo cuidado. A televisão que nós assistimos, amados, o que nós assistimos, nós temos que tomar todo o cuidado do mundo. Por quê? É o que eu estou enchendo o meu coração. Do que o meu coração está se enchendo? Do quê? Então a Bíblia diz que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal e não tolerar o mal. A Bíblia diz que o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Então, se eu não odiar o mal, se eu não aborrecer o mal, se eu tolerar o pecado, se eu fazer concessões com o pecado, amados, eu vou ter uma frieza espiritual com certeza na vida. E Jesus diz que ele vem e retira o candeeiro. O que é isso? Ele retira para sempre o fogo. E sabe o que essa pessoa vai ser na terra? Desculpa a expressão, um zumbi. Um crente zumbi. Porque sem o fogo de Deus na nossa vida, amados, nós não temos vida. Sem o fogo de Deus no nosso espírito, nós não temos vida abundante. O que há em nós é morte. Quando um crente em Cristo vive na frieza espiritual, ele sobrevive nesta terra. Sabe o que é sobreviver? Vida arrastada. Porque só vive feliz nessa terra o crente que tem o fogo de Deus no seu espírito. Só vive vitoriosamente nesta terra o crente que vive o primeiro amor todos os dias da sua vida com Cristo. Esse vive de forma vitoriosa. Este vive uma vida triunfante. Amém? Então a Bíblia diz exatamente isso que nós estamos ouvindo. E normalmente, amados, o que se ouve de pessoas que esfriam, ouçam isso, é muito interessante.
Isso é muito interessante, porque as pessoas que esfriam, que caíram, né, do primeiro amor, elas gostam de falar de amor, pastora. Elas amam falar de amor, que nós temos que amar. Mas elas gostam de falar de amor por quem está no pecado. Sabiam disso? Não, pastor, mas nós não temos que amar o pecador? Sim, amar o pecador, mas não o que eles fazem. A Bíblia não manda fazer isso. Sabe, aquele que faz o pecado, é alertado do pecado e continua no pecado, achando que tudo é normal, que são coisas da vida, que não é assim mesmo, que nós temos que tolerar. A Bíblia diz que não. Amém? Se a Bíblia diz que eu não tenho que tolerar, que não posso tolerar, amados, porque se eu tolerar eu tenho parte com o pecado, eu estou fora. Amém? Então a pessoa que defende um amor de tolerância com o que é mal, amado, é porque essa pessoa nunca teve um primeiro amor de conversão, ou porque já caiu faz tempo e já está geladeira. Amém? Letra D. Falta de vontade de participar das atividades da igreja local. Uma pessoa que não manifesta nenhuma vontade de participar de nada de atividades da igreja local, está fria espiritualmente. Essa pessoa, ela não tem o fogo, não tem o fervor, não tem o desejo de fazer para Deus com todo o seu amor, com todo o envolvimento que Deus deseja que ela tenha na sua obra. Letra E. Abandono da comunhão dos santos. Atos 2,44 diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, todos prestavam juntos o mesmo culto a Deus. Então, se não há prazer, irmãos, em estar na igreja, se não há prazer em chegar cedo na igreja, se não há motivação em estar no culto, em participar do culto, em participar das atividades da igreja, amados, já caiu, já esfriou e precisa voltar aonde caiu. Jesus manda fazer isso. O esfriamento não é com homens. Sabia disso? Porque tem pessoas, amados, que são cínicas diante da palavra e diante de Deus. E sabem que estão frias espiritualmente e continuam frias e fazem questão de continuar frias. E pensam que esta atitude está sendo para os homens. É com Jesus. Quando se esfria, amados, se esfria com Jesus, se esfria com Deus. É assim. Apocalipse 2,5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amém? Não existe justificativas para esfriamento espiritual. Ok? Deus não aceita. As atitudes que revelam esfriamento precisam ser mudadas através de um sincero arrependimento com Deus. Por quê? Porque é exatamente o que eu disse. Com esse tipo de comportamento, com frieza espiritual, não se vive, se arrasta, se sobrevive. O máximo que essa pessoa vai ter é sobrevivência. Amém, igreja? Então, viver e manter o primeiro amor não é apenas eu ter uma aparente sociabilidade com a igreja, mas sim um viver e caminhar todos juntos para um crescimento da nossa comunhão cristã. Isso é o que Deus quer para esta igreja. Crentes que entendam isso, crentes que entendam
que vivem juntos numa só fé e caminham juntos nessa fé. Então, quando alguém quer ficar só de fora, quando alguém quer ficar só na crítica, sabe? Ou quando faz algo e faz sem o fervor, tudo isso é sinal de frieza. Número 4. O diabo quer produzir esfriamento espiritual. Esfriamento espiritual é a arma do diabo. É a arma de Satanás. O diabo quer crentes frios. O diabo quer crentes sem compromisso, vamos dizer já com a palavra aberta aqui. O diabo quer o crente até dentro da igreja, mas na dele, sem se envolver com a obra. Letra A. Quando o crente se torna frio, ele torna-se cínico. Ele pensa que ele sabe tudo. Ele pensa que ele já sabe tudo a respeito da Bíblia, da vontade de Deus. Ele vive uma mentira e torna-se um fariseu gospel. Legal essa, né? Um fariseu gospel. É aquele que pensa que sabe tudo. É aquele que pensa que não precisa aprender mais nada. Ele chega no culto e fala, não, eu já sei tudo que o pastor vai falar hoje. Não, é o pastor começar a falar, eu já sei como é que vai terminar. Fariseu gospel. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Pensa que sabe. Então, o que vive o primeiro amor, sabe, amado, sabe que sempre tem mais para aprender. O que vive o primeiro amor, sabe que Deus tem sempre mais. Letra B. Aleluia. Quando o crente se esfria, ele torna-se libertino. O crente torna-se libertino. Amados, é difícil um crente conseguir viver no mundo e numa igreja que tem a revelação da verdade. É impossível, vamos dizer isso. Numa igreja que tem a verdade de Cristo, numa igreja que tem o alimento para o Espírito, um crente assim não permanece na igreja. Por quê, pastor? Porque o mundo grita. E a carne vai falar mais alto. Estão entendendo? Então, é mais fácil um crente frio ir para o mundo do que ficar na igreja. Numa igreja séria. Numa igreja que prega a verdade. Porque nós sabemos, amados, que muitos que a carne fala mais alto saem e ainda vão para outras igrejas. Mas que igrejas são essas? Que não tem alimento para o espírito. E aí então dá para conciliar as duas coisas, o pezinho no mundo e o pezinho na igreja. Sim ou não? E o diabo domina. O diabo tem o domínio. Por isso o diabo quer crentes frios. Crentes que têm a frieza espiritual. Porque aí ele domina a mente, domina os pensamentos. E possivelmente até ele tira esse crente da igreja para o mundo novamente. Letra C. O crente torna-se deprimido espiritualmente. O crente frio, sabe, aquele que aceitou a frieza espiritual e se acomodou, ele torna-se deprimido. Crente triste, cheio de angústias, cheio de feridas, de mágoas, tristezas. E você vê na face do irmão que ele está deprimido. Por quê? Ele, não é que ele está deprimido, ele está frio.
Como identificar para dar um basta à frieza espiritual? Estamos indo para o final da mensagem. Letra A. Examine seu coração. Amém? Quando o seu deleite no Senhor já não é tão grande como por pessoas, ou por algum evento, ou por algum atrativo que você receba de convites, você está frio. Se o teu deleite for maior com as coisas do mundo do que as coisas do Senhor, é sinal de frieza espiritual. Entendeu? Amém? Então, quando se vive o primeiro amor, Jesus é prioridade sempre. E não se discute. Não se discute, não se negocia. É Jesus em primeiro, depois o resto. Amém? Letra B. Examine sua alma. Quando a sua alma não deseja a comunhão íntima com o Senhor, através da oração, através do louvor, através da palavra, através da comunhão com os santos, isso é sinal de frieza espiritual. Então a sua alma tem que desejar, a sua alma tem que querer. E se você perceber que a sua alma não está desejando, não está querendo, é sinal de frieza espiritual. Letra C. Examine seu tempo livre. O que é isso, pastor? Examinar o tempo livre. A questão aqui, amados, é a seguinte: há situações na nossa vida que roubam o nosso tempo para Deus, sim ou não? Sim ou não? Claro que sim. Situações, amados, que muitas das vezes poderiam ser mudadas, poderiam, mas não se faz. E aí então, essas situações roubam o tempo que era para ser dado a Deus. Mas, quando eu tenho o tempo disponível, o que eu faço com esse tempo? Eu vou dar a Deus? Ou eu prefiro fazer outras coisas que eu quero fazer? E depois do culto, toda semana tem, eu vou depois. Estão entendendo? Examine seu tempo livre. Se você no seu tempo livre não tiver aquilo que nós falamos aqui, o desejo de estar na comunhão íntima com Deus, é frieza espiritual. Letra D. Examine os seus desejos íntimos. O que é de fato que você almeja? O que é de fato que você deseja? O que você quer ver acontecer na sua vida? O que está em primeiro lugar? Quem está vindo em primeiro lugar na tua mente? Quando você começa a pensar na sua vida, naquilo que você quer para a sua vida, quem está em primeiro lugar? O que está em primeiro lugar? Examine os seus desejos íntimos. Letra E. Examine seu amor, bondade e generosidade. Quando o fruto do seu trabalho, amados, que é o dízimo, é trazido de coração, com alegria a Deus, com fervor, sabe? Com esta alegria do primeiro amor, você está gritando ao mundo, visível e invisível, aleluia, que você ama Jesus. Que você ama a obra de Jesus nesta terra. Que você quer ver a obra de Jesus crescer nesta terra. E não de forma oculta. Não, nós temos que mostrar. Porque isso é testemunho. Nós temos que contar as grandes obras do Senhor. E aquele, amados, que vive o primeiro amor, trazendo o seu dízimo com esta alegria de todo o seu coração,
Tem que mostrar. Tem que mostrar. Nós tínhamos aqui em nosso meio um abençoado que ele, amados, não dizimava no envelope de dízimo. Ele colocava o seu dízimo no envelope de oferta, vinha, entregava e saía. Até que os nossos amados diáconos, um dia conversando comigo, pastor, tem umas ofertas assim, em alguns cultos, que é uns valores assim, que a gente não está acostumado com oferta aqui na igreja. Amém? E eu falei assim, de quanto que é mais ou menos? Então, mas não foi uma vez só não, pastor, foram várias vezes. E ele falou, e eu falei, eu acho que eu sei o que está acontecendo. E eu fui falar com a pessoa. Não gostou não. Não gostou. Sabe por quê? Pensou que eu estava querendo saber do dízimo dele. Eu falei assim, nós fazemos as coisas na luz aqui nessa igreja. Aqui nessa igreja nós não fazemos nada em oculto. Se você tem alguma coisa para esconder, não é aqui que você vai esconder. Aqui você vai revelar, porque tudo que está em treva vem à luz. Aqui nesse lugar é assim. Porque nós somos do dia, nós não somos da noite, como disse Jesus. Tudo na nossa vida é transparente. Eu falei, e aqui não tem ninguém de olho no teu dízimo. Porque aqui você está dando a Deus. Você não está dando para homens. Então por isso que eu dei no envelope, ninguém precisa saber. Eu falei, então é aí que está o teu erro. Se você não confia nesse altar, aqui não é o teu lugar. Se você não confia naqueles que Deus tem levantado nesta igreja para pastorear o rebanho, aqui não é o teu lugar. Não está mais aqui conosco. Mas fazia isso. E antes de sair, ouviu esta verdade. Que aqui nós fazemos as coisas com transparência. Sem esconder nada. Amados, quem quer esconder as coisas é as pessoas que vão para centro de macumba. Sabe? As pessoas que se envolvem com o ocultismo. Então essas pessoas têm que esconder as coisas. Nós não, nós somos filhos de Deus que tem uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida honesta, uma vida digna, uma vida limpa, uma vida pura, uma vida santa com Deus. E não temos vergonha de nada, não temos nada para esconder, não temos nada para ficar omitindo. Nós somos transparentes para a glória de Deus. Nós somos da luz. Nós somos luz. Amém? Nós não somos das trevas. Aqui não tem nada de forma oculta. Então é isso que nós fazemos, sabe? Que nós devemos examinar. Nós devemos examinar este amor para a obra de Deus. De fato ela ferve dentro de mim, sabe? De modo transparente, de modo claro. Amados, é maravilhoso, é lindo, é puro, é santo, as famílias trazendo seus dízimos à casa de Deus, ao altar do Senhor. É santo, é puro, é lindo, é maravilhoso. E nós somos famílias benditas do Senhor, que gritamos ao mundo que nós amamos Jesus. Amém? Letra F. Examine sua comunhão com os irmãos. Examine sua comunhão com os irmãos. Igreja, quando há preferência por amigos do mundo, ao invés de irmãos salvos como você, é sinal de frieza espiritual. Se amizades do mundo atraem mais do que salvos em Cristo, é sinal de frieza. Pastor, mas eu não tenho a intimidade com os irmãos. Tem que aprender a ter. Tem que aprender a criar, a gerar a intimidade. Por quê? Nós somos pessoas diferentes, pessoas que tivemos as nossas vidas lá no mundo e que Deus reuniu aqui.
E agora nós já aprendemos a respeito disso. Não tem justificativa. É para aprender a andar junto. É para aprender a ter comunhão. Não é uma opção, é um mandamento. Amai uns aos outros. Então, é mandamento de Jesus, tem que ser obedecido. Então eu preciso examinar isso. Como é que está a minha comunhão com os meus irmãos? Eu estou fervoroso na minha comunhão com os meus irmãos? Eu estou amando de fato os meus irmãos? Eu estou me envolvendo? Como é que está isso? Está superficial? Está profundo? Amém? Letra G. Examine sua natureza humana. O que é isso, pastor? Examinar a natureza humana. Quando você se preocupa com a aprovação de pessoas, ao invés de buscar a aprovação do Senhor, é sinal de frieza espiritual. Porque a nossa aprovação, amados, tem que ser de Deus. Então tem pessoas, amados, que se preocupam com o que os outros vão falar. Está assim de crente que se preocupa com a opinião do alheio, com a opinião de ímpio, com a opinião de pessoas que nem sequer conhecem Bíblia. E a pessoa quer fazer média, o crente quer fazer média com esse tipo de pessoa. E quer ser aprovado por esse tipo de pessoa. E aí até negocia valores da Bíblia para ser aprovado por esse tipo de pessoa. É frieza espiritual, é geladeira, é freezer espiritual. Tem que se arrepender, tem que consertar. Amém? Letra H. Examine sua conduta. O que é examinar a conduta, pastor? Veja se há labor no teu proceder para com Deus. Você lembra o que é labor no grego? Kopos. O trabalho com fadiga. Amém? O trabalho com aborrecimento. Então está ali trabalhando, mas está aborrecido. Está ali trabalhando, mas está cansado. Eu tenho que ir. Eu tenho que fazer. Não, eu tenho que ir. Examine sua conduta. Amém? Examine sua conduta. Letra I. Examine sua liberdade em Cristo. Amados, todos nós somos livres em Cristo. Ok? E nós somos livres em Cristo para quê? Para adorá-lo. Então é para isso que o Senhor nos libertou. Para adorá-lo. E eu preciso cuidar da vida do meu irmão. Por quê? Se eu não cuidar da liberdade que eu tenho em Cristo, eu posso fazer tropeçar o meu irmão. Então, se eu viver, esta liberdade que eu tenho em Cristo, muito na liberdade, o irmão que está do meu lado me observando pode tropeçar e cair. Amém? Então, examine a tua liberdade. Você sabe que aqui você é livre. Mas nós somos uma igreja gerada por Cristo. Para servir a Cristo. Amém? Então nós temos que entender o servir a Cristo de modo digno, sem frieza espiritual. Número 6. Glória a Deus. O caminho de volta. Então, deixou o primeiro amor. Deus falou, identificou, Deus sinalizou, mostrou onde caiu e agora volta. Apocalipse 2:5, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Vamos lá, letra A. 3 coisas que o Senhor Jesus diz aqui nesse versículo. Primeiro, lembra-te.
O que você tem com Deus para lembrar? Jesus diz para lembrar, pois de onde caíste. Mas eu quero aqui trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Amém? Eu estou aqui nessa noite para trazer para a tua vida aquilo que pode te dar esperança. Nós sabemos que o versículo diz, lembra-te, pois, de onde caíste. Mas eu quero agora trazer à tua memória tudo que Jesus fez na sua vida. O que Ele já fez de bom para você? Tirando a salvação que você já sabe que é salvo. Tem coisa boa que Jesus já fez na sua vida? Tem? Então lembra. Lembra para que essa lembrança te ajude a você manter o primeiro amor todo dia na sua vida. Letra B, Jesus diz, arrepende-te. Então, arrepende-te. Tem que ter atitudes que mostram arrependimento na vida de um crente, amados, na vida de um salvo. Todos nós estamos sujeitos a errar, e quando erramos, o que tem que ser manifestado na nossa vida é arrependimento. Tem crentes que erram, amados, continuam com a mesma postura de arrogância, de soberba, e a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Isso é mal. Então nós temos que ser humildes para reconhecer os nossos erros e nos arrepender diante do Senhor. Amém? E isso deve ser publicamente. Amém? Deve ser publicamente, diante dos homens e diante de Deus. Isso é louvável, isso é digno para um filho de Deus. Letra C. Jesus disse, volta à prática das primeiras obras. Então, que essa igreja, amados, viva sempre na prática das primeiras obras. Daquilo que foi a nossa conversão com Jesus, sabe, o fervor, a força, o entusiasmo, sabe, querer ver o sobrenatural. É aquilo que eu falei aqui no começo do culto aqui, amados, eu fico impressionado com crentes que leem a Bíblia, conhecem a Bíblia, como eu li aqui a respeito do profeta Elias, da viúva Sarepta. Leem a passagem, está escrito o sobrenatural, e não acreditam que Deus pode fazer isso hoje. Só acreditam se alguém chegar com uma cesta básica na porta. Só acreditam se alguém mandar uma compra em casa. Olha, Deus mandou a bênção. Glória a Deus. Mas não acreditam que Deus pode fazer aparecer na despensa, no armário. Não acreditam que Deus pode fazer o sobrenatural, amados. E isso é mal. Isso é muita frieza espiritual. Então nós temos que viver a prática das primeiras obras. Sabe, viver como a primeira igreja de Cristo nesta terra, junto, unido, crendo nos milagres. E por esta fé, ver os milagres em nossa vida. Não ser como ímpios. Sabe, ser crente e ter vida como ímpio. Que diferença faz? Que diferença faz ser crente e viver como ímpio? Com pensamentos de ímpio. Não é o que Jesus quer. Não é o que Jesus tem prazer. Jesus não quer um povo que diz, eu sou da igreja. Jesus quer uma igreja que o sirva nesta terra. Jesus quer uma igreja que o sirva de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, de todo o seu coração. Isso Jesus quer. E infelizmente nós vemos igrejas de conveniência. Nós vivemos em dias que crentes vão para a igreja por conveniência. Escolhem a porta que querem entrar para se sentirem bem. E isso é hipocrisia.
é ser fariseu gospel. E este lugar, graças a Deus, não é assim. Este lugar é um lugar de crentes sinceros para Deus, que não vão permitir nas suas vidas frieza espiritual. Não vão permitir nas suas vidas o esfriamento que Satanás quer lançar sobre esta igreja. Não vamos permitir. Há muitos crentes perdendo anos de vida por esfriamento espiritual. Há muitos crentes, amados, que deviam estar no outro nível. Há muitos crentes que deviam estar mais muito longe de onde estão. E não estão porque deixaram o esfriamento permanecer nas suas vidas. Não se lançaram, não continuaram com a mesma força, com o mesmo entusiasmo, com o mesmo ânimo. Deixaram pensamentos contrários dominar e a frieza veio. Eu oro, pedindo a Deus, para que, pela sua graça, amados, que está derramada sobre nossas vidas, sobre este lugar, que nós o amemos de todo o nosso coração. Que nós venhamos a cumprir, amados, intensamente o maior mandamento que nos deu o Senhor: amá-lo. Amá-lo de todo o nosso coração. Amá-lo de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Que assim seja, porque assim disse o Senhor.